Flamengo e Boa Vista nas redes sociais do Mengão ou Portuguesa e Botafogo na TV Globo? Qual desses jogos vai dar mais audiência? Eu sou André Lucena e quero falar com vocês sobre a medida provisória 984/2020, publicada pelo Jair Bolsonaro, que pode mudar toda a leitura dos direitos de transmissão aqui no futebol brasileiro. Hoje a Lei Pelé exige a anuência do mandante e do visitante para que haja venda de um direito de transmissão de uma partida. Já a MP, se for aprovada no Congresso, a nova medida provisória vai permitir que o mandante venda por quanto e para quem ele quiser a transmissão do jogo, assim como acontece em Portugal. Nas outras 5 maiores ligas do futebol europeu, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha e na França, a própria liga que organiza o campeonato vai e faz essa venda dos direitos de transmissão. A Premier League, por exemplo, que é a que mais fatura, o torneio mais vendido, mais falado no mundo, ela divide os direitos de transmissão dentro da Inglaterra da seguinte maneira para os veículos: 50% do valor arrecadado é dividido igualmente para todos os clubes da primeira divisão, 25% de acordo com a posição deles na tabela no último campeonato e os outros 25% de acordo com o número de partidas transmitidas. Já esses direitos, quando são vendidos para o exterior, 100% deles é vendido igualitariamente. Então, se for vendido 1 bilhão de euros para o exterior da Premier League, esse valor é dividido entre os 20 clubes que disputam a Premier League, que é a primeira divisão do campeonato inglês, né? Eu acho que é o seguinte: ainda é muito prematuro a gente avaliar quais podem ser, na realidade, as consequências dessa medida provisória, né? Mas no meu entendimento, a princípio ela pode ser boa para o futebol brasileiro, para todo o universo, para tudo que engloba o futebol brasileiro. Primeiro, porque a diferença hoje ela é gritante para o que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o São Paulo ganham pelos direitos de transmissão para o restante dos times que disputam o Campeonato Brasileiro. Isso já é uma reclamação recorrente dos menores. Eu acabei de falar da Premier League, que tenta equilibrar essa disputa. É óbvio que os times, até com receita de marketing, acabam se sobressaindo, acabam tendo valores astronômicos, mas a Premier League ela tenta fazer esse equilíbrio. Então, hoje, eu acho que ela pode ser benéfica para essa disparidade de valores que os times recebem. É óbvio que, como eu disse, ainda é muito prematuro e alguns clubes, o próprio Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, podem de repente sim acabar ganhando até mais do que ganham hoje e até aumentar esse distanciamento. Pode acontecer isso também, mas no meu entender, a princípio, pode ser benéfico. Eu acho que pode diminuir, inclusive, a maioria dos clubes e a própria CBF entendem que nesse momento a medida provisória pode ser benéfica para haver mais equilíbrio, para gerar mais renda para todos os clubes, né? Eu acho que a outra questão é de democratizar as transmissões dos jogos. O que pode acontecer se o mandante for lá e vender o jogo para quem ele quiser? Eu vou dar um exemplo. Obviamente que eu trabalho na Rede TV, então eu vislumbro também essa questão para o mundo do jornalismo esportivo, para gerar mais emprego, para dar mais oportunidades. Se vocês acompanharem meu raciocínio, vamos supor, no sábado, 4 da tarde, vai jogar Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O jogo é vendido para o SBT. Sábado, 6h30, Palmeiras contra o Sport. Esse jogo é vendido para a Rede TV. Sábado, 9 da noite, vai jogar São Paulo contra Fluminense. Esse jogo é vendido para a Record. No domingo, 11 da manhã, de repente vai jogar Santos e Goiás e esse jogo vai ser vendido, comercializado, enfim, pela Santos TV no YouTube. Às 4 da tarde, horário nobre, enfim, o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians
eles sendo mandante ou também visitante passam na TV Globo, por exemplo. Aí mais tarde também no sábado, no domingo, 6h30 da noite, o jogo é vendido para o Facebook, sei lá, de algum dos times. Então, o que eu quero dizer é que vai democratizar. Todo mundo vai ter oportunidade de assistir onde quiser, como quiser, não vai haver monopólio, o direito vai ser da pessoa que estiver assistindo, principalmente na relação da TV aberta. Também pode ser na TV fechada, Esporte Interativo, ESPN, a própria Sport TV, a Fox Sports. Então eu acho que vai democratizar as transmissões, vai ter oportunidade para todo mundo. É óbvio que eu estou vendo pela minha ótica, já que eu trabalho na Rede TV, né? Outra questão, então, já que muita gente reclama também, eu discordo da postura da TV Globo de não falar nomes de marcas. Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, é Arena Palmeiras. A Allianz, a seguradora, paga milhões para o Palmeiras para ter o naming rights, o direito de colocar o seu nome no estádio do Palmeiras. Anos atrás, para quem não se lembra, a Kyocera, a marca de celular, patrocinou, deu naming rights para a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, só que a TV Globo e até outros veículos não falavam, só falavam Arena da Baixada. A Kyocera foi lá, não permaneceu como anunciante. Red Bull Bragantino, por exemplo, está na Série A agora. Se só a TV Globo transmitir, já que ela tem os direitos ainda por muitos anos, já vai até fazer o pagamento do pay-per-view para a maioria dos times, só o Curitiba, o Red Bull, que ainda não acertaram, então Red Bull Bragantino vai virar só Bragantino. Então acho que essa questão, já que a gente reclama tanto que não existe o investimento no esporte, fica difícil. O vôlei Taubaté, por exemplo, que é chamado só de Taubaté, é MS Taubaté Funvic, só que só é chamado de Taubaté, uma equipe que, ou seja, vai lá, a empresa, a MS, investe o valor no esporte, que é o que a gente pede, porque essa pandemia aqui vai deixar sequela sim no futebol, mas o futebol a gente sabe que tem um público astronômico no Brasil, principalmente, vai voltar a render as cifras que rendia, ou no caso um pouquinho menos, vai demorar ainda um tempinho para render o que rendia. E os outros esportes? Os esportes olímpicos, e até a Olimpíada desse ano não vai ter mais, só para o ano que vem. Como que ficam os contratos de atletas olímpicos, de vários outros esportes, no caso desses times também? Então eu não concordo com isso, eu acho que essa medida provisória também pode ajudar nisso daí, né? Se a gente lembrar alguns números, falando agora de redes sociais, já que, como eu falei, ao que tudo indica, se não houver nenhum problema jurídico, a Flá TV, o Facebook e a Flá TV no YouTube, o Facebook do Flamengo e o Twitter do Flamengo vão poder transmitir a partida. O Grenal pela Libertadores desse ano bateu o recorde do Facebook, 2.100.000 pessoas assistindo o jogo pelo Facebook, principalmente no finalzinho, quando houve aquela treta, né? E então foi a maior transmissão no Facebook, que antes era da Liga dos Campeões. Se a gente pegar uma média, quase 9 pontos daria na TV aberta, se a gente pegar a média do Ibope para a Grande São Paulo, né? E aí é que eu vou entrar nesse universo, principalmente que a pandemia está alterando muito a rotina de todo mundo. A live da Marília Mendonça no YouTube, 3.200.000 pessoas foi o pico. Maior que Beyoncé, maior que qualquer outra live. Tinha tido a live do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, de brasileiros. Então, eu acho que o próprio YouTube, o Google, né? O YouTube pertence ao Google e outras marcas, não viam o potencial que tem no Brasil as redes sociais. De repente eles até enxergavam, mas agora, por conta da pandemia, vão poder olhar com mais carinho. O Google divulgou o faturamento publicitário do YouTube pela primeira vez no ano passado, 15 bilhões em vendas de publicidade em 2019, uma alta de 35% com relação ao ano anterior. É óbvio que a gente tem que pensar na pandemia, que a pandemia vai deixar sequelas no mercado publicitário, está deixando em todas as empresas, mas eu acho que se o Google,
se o Facebook, se várias outras plataformas de streaming, enfim, vários outros anunciantes olharem com carinho pro Brasil na questão digital, como a gente está vendo, Marília Mendonça, o Grenal, tem vários ótimos exemplos aí, principalmente no hábito de consumo agora durante a pandemia. Eu acho que tem uma chance aí dos clubes ganharem muito e muito dinheiro, de repente, principalmente para os pequenos, ganhar ainda mais. O Flamengo, por exemplo, estima ganhar uns 15 milhões de reais só na questão digital com os seus jogos. Agora no Campeonato Carioca, por enquanto, ele pode ir lá e vender para quem, para como ele quiser, a hora que ele quiser. Óbvio que, se a gente pegar hoje o universo de internautas no Brasil, de 150 milhões de pessoas, muitas delas não têm uma conexão boa, estão em alguns lugares afastados, não têm uma banda larga e podem sofrer para assistir tanto essas lives de shows como as lives durante uma partida, né? De repente o cara tá lá sofrendo e fica difícil dele acompanhar o jogo. Tem essa questão também. É óbvio que a gente tem que pensar nessa questão e tem que pensar que o brasileiro ele tá acostumado a assistir o jogo no domingo às 4 da tarde na TV aberta, enfim, ele tem esse costume também. Nos Estados Unidos, a TV aberta e a TV fechada estão perdendo espaço para Netflix e também para as redes sociais, para o YouTube principalmente. Isso também já está acontecendo no Brasil e pode acontecer ainda mais, né? Então, eu vislumbro essa partida entre Flamengo e Boa Vista como um divisor de águas, uma nova era que eu acho que pode surgir. A Globo, como eu disse, ainda tem os direitos por vários e vários anos ainda, então de repente a partir de 2025 que poderiam acontecer algumas mudanças, os clubes já se reuniram também com o presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vai entrar nisso, né? E eu voltando para a pergunta, hoje, quarta-feira, quem vai dar mais audiência? O Flamengo nas redes sociais, não por ser o Botafogo na TV Globo, mas só para a gente fazer o comparativo da força da torcida do Flamengo. Eu acho que vai ter mais audiência pelo ineditismo, todo mundo querendo ver como vai ser uma transmissão pelas redes sociais, mas a gente poderia fazer essa comparativa com qualquer outro dos clubes. Tem muito potencial ainda esse mercado, vai gerar curiosidade, obviamente, esse jogo do Flamengo e Boa Vista. Como eu disse, recapitulando a última vez, é muito prematuro ainda para a gente fazer uma análise mais aprofundada, mas hoje eu, André Lucena, vislumbro um cenário positivo, saudável, tanto para os clubes, para a imprensa, para o torcedor, que vai ter mais espaço para assistir os jogos aonde ele quiser, né? Se ele quiser ver pelo celular, se ele quiser ver pela TV fechada, eu acho que vai ter um leque maior de opções, todo mundo vai sair ganhando. Veremos, né, o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas essa é a minha opinião. Quero que vocês coloquem aqui embaixo, por favor, o comentário de vocês. Curtam o vídeo, se gostaram, ativa o sininho quem ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para vocês receberem as notificações aqui do Resenha do Lucena também, beleza? Valeu, brigadão, grande abraço!